O texto que a gente vai meditar, expor, será Miqueias, capítulo 6, do verso 1 até o verso 8. Miqueias, capítulo 6, verso 1 até o verso 8. Nos diz assim: Ouvi agora o que diz o Senhor, levanta-te, defende a tua causa perante os montes e ouçam os outeiros a tua voz. Ouvi montes a controvérsia do Senhor e vós duráveis fundamentos da terra, porque o Senhor tem controvérsia com o seu povo, e com Israel entrará em juízo. Povo meu, que te tenho feito? E com que te enfadei? Responde-me. Pois te fiz sair da terra do Egito e da casa da servidão, e enviei diante de ti Moisés, Arão e Miriam. Povo meu, lembra-te agora do que maquinou Balaque, rei de Moabe, e do que lhe respondeu Balaão, filho de Beor, e do que aconteceu desde Sitim até Gilgal, para que conheças os atos de justiça do Senhor. Com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus excelso? Virei perante ele com holocaustos, com bezerros de um ano? Agradar-se-á o Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma? Ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com o Senhor teu Deus. Nosso tema é um povo enfadado de Deus, tema muito forte com base nesse texto de Miqueias capítulo 6, e antes de nós falarmos o que significa de fato esse enfadado de Deus, nós precisamos compreender que o nosso tempo, esse momento que estamos vivendo, é um momento que está marcando a história. Nós sabemos que as gerações futuras vão falar desse momento que estamos vivendo, 2020, essa pandemia que abalou o mundo inteiro. Depois daquela grande, terrível gripe espanhola de 1918 a 1919, que matou mais de 50 milhões de pessoas pelo mundo, principalmente na Europa, nós não tivemos outra pandemia semelhante, e esta agora que está ocorrendo, lógico, não na mesma proporção que a gripe espanhola, mas que está marcando a história e mudando muitas coisas no nosso dia a dia. Nós temos uma vida antes da pandemia, uma vida depois desta pandemia. Muitos têm ficado desanimados com essa situação toda. Outros têm ficado em pânico por conta da mídia que tem trazido esse medo todo exagerado em relação ao Covid. Nós vimos muitos crentes com medo de morrer, o que não deveria jamais acontecer na vida de um cristão, o medo de morrer. Mas esta pandemia, ela trouxe muitas revelações, ela trouxe muitas mudanças que nós devemos observar, e eu quero aqui apenas fazer considerações breves para a gente introduzir aquilo que vai ser exposto no texto. Nós podemos ver que houve muitas questões políticas, e ainda existem muitas questões políticas, ideológicas, relacionadas a essa pandemia, questão de disputas políticas, de corrupção e de coisas absurdas têm acontecido, mesmo em meio a toda esta crise, toda essa pandemia. Nós vemos que na questão social e cultural tem acontecido também muitas mudanças, hábitos têm sido mudados, fobias têm sido criadas a partir desta pandemia, violência doméstica, divórcios têm acontecido por causa da muita convivência durante o dia entre alguns casais. Então tem ocorrido com maior frequência a questão dos divórcios, famílias têm sido destruídas,
a fome, o desemprego, depressão, transtornos mentais de todas as formas têm agravado através desta pandemia, ou seja, a pandemia revelou e ela potencializou a situação que muitos já viviam e agora já estão vivendo em um período ainda mais difícil na questão de entenderem a sua situação diante desta crise que todos nós estamos vivenciando. Nós também temos aí outros problemas que têm acontecido, questão do afastamento social. Então, há um problema que as pessoas, por conta do Covid, têm se afastado umas das outras, exageradamente. Isso tem trazido algumas dificuldades dentro das famílias. Conheço casos de pessoas que não visitaram, pessoa que não visitou o pai, que estava com Covid, e depois o pai foi internado e faleceu, e veio então a crise, a culpa por causa disso. Muitas situações têm acontecido semelhantes em todo o mundo. Na verdade, as pessoas que têm adquirido o Covid têm sido tratadas como leprosos, né? Pessoas que devem ser isoladas. Eu não estou dizendo aqui que não tem que ter cuidados, não tem que ter realmente um cuidado em relação a isso, mas eu estou dizendo dos exageros que têm acontecido, as pessoas que têm aproveitado dessas oportunidades e aquilo que elas já faziam antes, ou seja, de se afastar das outras e não ter uma convivência, agora isso tornou algo ainda mais agravante, algo ainda mais destacado na relação dessas pessoas. Dentro dessa perspectiva também nós podemos ver que não só de coisas ruins, só coisas ruins aconteceram e têm acontecido nesse período. Também nós temos visto que com a pandemia, os pastores reformados, assim como eu e outros, tivemos que conseguir meios para comunicar a palavra de Deus. E esse meio tem sido a internet, como agora nós estamos fazendo. Então, muitos cultos têm sido feitos através da internet, conferências, até encontro de casais tem sido promovido através da internet, bate-papo teológico, e a divulgação do evangelho tem sido muito maior, muito mais intenso do que antes, através da internet, das redes sociais. Isso é uma questão muito importante, é algo realmente que vale a pena a gente destacar. No entanto, com essas oportunidades que a pandemia trouxe para nós, essa facilidade de comunicação e essas oportunidades de termos cultos online por causa do momento que nós estamos vivendo, isso tem trazido também alguns hábitos ruins, tem trazido algumas dificuldades, porque as pessoas têm se acostumado a participar dos cultos online e elas agora não estão mais querendo voltar à igreja no culto presencial dentro das limitações, do distanciamento, dos cuidados naturais que são exigidos pelas leis do nosso estado, pelas regras de segurança. As pessoas têm se acomodado nesta situação e isso tem se tornado aí um hábito bastante ruim nesse sentido, porque as pessoas elas acabam de deixar de participar de forma adequada para que possam agora, no conforto de suas casas, elas então possam participar, mas não presencialmente, e achar que isso agora não é mais necessário. Então, nessa perspectiva, acerca dessas mudanças todas aí, e abordando o texto de Miqueias capítulo 6, que nós iremos então ver o que o Senhor nos ensina acerca dessa questão. Mas antes de qualquer coisa, para nós aprendermos o que o texto nos ensina, nós precisamos levantar alguns dados aqui acerca do profeta Miqueias e do seu livro. E eu quero, então, sem demorar muito nisso,
eu quero apresentar para vocês as principais informações com relação aí ao profeta Miqueias e também ao seu livro inspirado, que nós vamos agora estudar esse texto aí. Primeira coisa que nós podemos ver aí, no próprio texto, no próprio livro de Miqueias, no capítulo 1, verso 1, é que Miqueias, ele foi alguém que o seu ministério profético foi exercido no reino, durante o reinado de Jotão, Acás e Ezequias, como vocês podem observar. E palavra do Senhor que em visão veio a Miqueias, morastita, nos dias de Jotão, Acás e Ezequias, rei de Judá, sobre Samaria e Jerusalém. Então, a primeira informação que nós temos do próprio livro é que o autor, o profeta Miqueias, ele exerceu o seu ministério profético durante o reinado de Jotão até Ezequias. Outra informação que nós temos também no próprio texto, ainda no texto de Miqueias, capítulo 1, verso 1, é que ele era um morastita. E ele, então, era de uma cidade do interior de Judá, Morastite, que ficava em torno de 320 quilômetros de Jerusalém. Ele não era da capital, ele era do interior de Judá. E aí, então, nós temos um profeta que profetizou durante esse período de Acás, de Jotão a Ezequias, e nós temos esta informação de que ele não era alguém nascido ou criado em Jerusalém, mas era alguém do interior de Judá. Outra informação que nós temos também nesse texto é que o seu ministério profético foi exercido no Reino do Sul e no Reino do Norte. Diz aí Samaria e Jerusalém. Samaria, capital do Reino do Norte, nós sabemos daquela divisão das tribos lá que houve no período do reinado de Roboão, filho de Salomão, e as 10 tribos ficaram aí com Jeroboão lá no início, na divisão, e Samaria ficou sendo a capital. E Jerusalém ficou lá com o Reino do Sul, Judá e Benjamim, Jerusalém, a capital. Então, o ministério profético de Miqueias foi aí nessas duas regiões, mais focado no Reino do Norte, mas também alcançando aí o Reino do Sul. Por que isso é importante? Porque se você observar, por exemplo, Isaías, que é um contemporâneo de Miqueias, Isaías, ele foi mais, o seu ministério profético foi em Judá e Jerusalém. No capítulo 1, verso 1, diz isso. Ele não exerceu o ministério profético dele no Reino do Norte. Mas Miqueias já exerceu o seu ministério profético nos dois reinos, mais focado no Reino do Norte. Aí eu faço um paralelo para você, apenas para ajudá-lo a entender esta questão da relação aí desses dois profetas contemporâneos. Nós temos a Isaías, que foi mais, como eu disse, em Judá e Jerusalém. Ele estava ali um ministério mais palaciano, ou seja, Isaías era da aristocracia e era uma pessoa de uma cultura extraordinária. Mas a gente vê o livro dele, a profundidade, é como se fosse o apóstolo Paulo do Antigo Testamento. E nós temos aí Miqueias, que era uma pessoa do interior, né? Era alguém interiorano. Eu coloquei essa imagem aí para mostrar isso, mais voltado a Samaria, ao interior de Judá, ao Reino do Norte, ali mais para o interior, mas pegando Samaria também em Jerusalém. Nós temos esse comparativo aí em relação a esses dois profetas que eram contemporâneos e, portanto, eles enfrentaram aí as mesmas situações, as mesmas dificuldades. Isso nos mostra que, para entendermos o livro do profeta Miqueias, nós temos que entender também Isaías, o contexto, porque o contexto é o mesmo, embora cada um tenha enfatizado ali o seu ministério profético em regiões diferentes ali. Outra coisa também importante para você entender do livro do profeta Miqueias, depois tudo isso vai fazer sentido aí no texto do capítulo 6, é que nós podemos ver a estrutura do livro bem simples. Nós podemos ver com 3 ouvi.
nós temos esse primeiro ouvir todos os povos aí, do capítulo 1 ao capítulo 2, verso 13. Então você tem aí palavras do Senhor para os povos de toda a terra, aí na primeira parte. Depois você tem um outro ouvir agora vós, cabeças de Jacó, e vós, chefes da casa de Israel. Então mais voltado aí ao reino do norte, capítulo 3, verso 1, capítulo 3 até o capítulo 5, verso 15. E o terceiro ouvir está no texto que nós vamos abordar, que é ouvir montes, a controvérsia do Senhor. Está no capítulo 6, vai até o capítulo 7. E é sobre esse último ouvir que nós vamos trazer aqui e abordar, que está no capítulo 6 desse livro. Então, 3 ouvir aí principais que formam a estrutura do livro de forma bem didática. Vamos ler então o capítulo 6, verso 1 e 2. Ouvi agora o que diz o Senhor. Levanta-te, defende a tua causa perante os montes, ouçam os outeiros a tua voz. Ouvi, montes, a controvérsia do Senhor, e vós, duráveis fundamentos da terra. Porque o Senhor tem controvérsia com o seu povo, e com Israel entrará em juízo. O que nós temos aqui, meus irmãos, no capítulo 6, é a imagem de um tribunal, que eu coloquei como sendo o tribunal da aliança, ou você poderia colocar o tribunal do pacto. A imagem descrita aqui, eu vou provar para você isso, é justamente de um tribunal onde é apresentado a nós todos os elementos principais, essenciais de um tribunal. Nós temos o juiz. O que um tribunal tem? Tem juiz, tem réu, tem testemunhas. No caso do Brasil, né, um código penal que vai julgar aí para ver se a pessoa transgrediu aquelas leis. Tem a acusação, a denúncia, e tem a defesa. O réu tem o direito de se defender. Então, esses são alguns elementos essenciais, básicos, que não podem faltar em um tribunal. Não pretendo aqui falar de direito, que não é na minha área, mas todos nós sabemos que um tribunal, naturalmente, tem essas partes principais, devem ter outras, mas estas aqui, elas sempre têm. Vamos ver se nós encontramos estas partes no texto, formando aí um tribunal. Nós podemos ver que existe um juiz, verso 1. Ouvi agora o que o grande Yahvé, é ele quem está falando e é ele quem vai julgar, ele é o juiz. Nós temos aí o réu, porque o Senhor tem controvérsia com o seu povo e com Israel entrará em juízo. Então Israel é o réu, com o seu povo é o réu. Então, nós temos aí o próprio texto mostrando que há um réu aí que vai ser julgado pelo Senhor. Nós temos também as testemunhas, verso 2. Ouvi, montes, a controvérsia do Senhor, e vós, duráveis fundamentos da terra. Então, nós temos aí os montes, cada um desses eu vou trabalhar com os irmãos. Ouvi, montes, a controvérsia do Senhor, e duráveis fundamentos da terra. São as testemunhas da aliança. Nós temos o código aí, não um código penal, né? Mas nós temos, eu coloquei só essa linguagem para facilitar, nós temos aí o código da aliança, nós temos, ele te declarou ao homem o que é bom, o que é que o Senhor pede de ti, verso 8. Ele te declarou, então é uma referência a algo já dito ao povo e que Deus está dizendo a eles, eu não estou dizendo nada novo, é algo que já estabeleci, há um princípio, há um fundamento para esse tribunal, para esse juízo meu com vocês. Nós temos a acusação aí no verso 3, povo meu, que te tenho feito e com que te enfadei? Então, a acusação é que o povo estava enfadado de Deus, cansado de Deus, que é o nosso tema. E, por último, eu destaco aí, o outro elemento de um tribunal é a defesa, né? O povo se defende. Com quem me apresentarei ao Senhor? Então, esses são alguns elementos aí que nós podemos perceber dentro do texto,
que nos mostra que é a ideia, a imagem, de fato, de um tribunal. Entendendo assim, nós podemos perguntar assim, onde foi estabelecido esta aliança com Israel, né? Nós sabemos que a aliança que Deus fez, ela vem desde o Éden, e ela vem sendo confirmada e ampliada. Mas quando e como que foi estabelecido esta aliança com o povo de Israel? Esta aliança, ela foi firmada, confirmada e ampliada na peregrinação, no momento em que também eles foram libertados do Egito, e ali então começaram a sua peregrinação, através de Moisés, o mediador da aliança. Deus então confirma a sua aliança, feita com Abraão, Isaque e Jacó, e ele confirma então com Israel. E esta aliança então, Deus estabelece os critérios, os meios e a maneira como eles deveriam viver para que pudessem ser abençoados e possuir a terra. Quando nós olhamos para esse cenário de que Moisés é o mediador, de que o povo de Israel está sendo ali, então, alvo desta aliança confirmada através de Moisés, existem muitos simbolismos e muitas tipologias ali, e eu quero apenas apontar para você algumas aqui. Aliás, antes de mostrar para você, onde é que foi declarado esta aliança? Onde é que foi declarado essas condições aí? Que o Senhor diz lá, ele te declarou o que ele pede de ti, o que ele requer de ti. Isso está lá em Deuteronômio, livro da aliança, que é chamado Segunda Lei, o livro de Deuteronômio, capítulo 30, verso 19. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência. Deus, através de Moisés, como eu já disse, confirmou esta aliança, ampliou esta aliança e colocou para o povo que foi proposto a eles a bênção e a maldição, a vida e a morte. Está lá em Deuteronômio 28. Mas aí diz que o Senhor estabeleceu como testemunha os céus e a terra. Observe, então, que os céus e a terra foram colocados ali no momento em que Deus firmou esta aliança com o povo. E estas testemunhas, elas são permanentes. E aí, então, nós temos agora em Miqueias, muito tempo depois, o Senhor invocando através do profeta essas testemunhas para julgar o povo conforme a sua aliança. Ele havia proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. E o povo, naquele momento em que Miqueias está ali falando, sendo o porta-voz de Deus, o povo havia escolhido a desobediência, havia escolhido a maldição e a morte. E Deus estava julgando esse povo através da sua aliança. E essa é a ideia que nós temos, a imagem do tribunal, como eu disse. Eu afirmei antes que nesse cenário todo, ligando aí Deuteronômio com o texto de Miqueias e outras passagens bíblicas, nós temos muitos simbolismos e tipologias apontando para Cristo. Nós temos aí Moisés, que é o mediador da aliança, ou seja, aquele através do qual Deus falou e confirmou a aliança com o seu povo, feita lá no passado. E Moisés, como mediador da aliança, ele aponta para Cristo, que é o mediador da aliança. Então nós temos aí Moisés, tipo de Cristo, apontando para Jesus, que é o mediador. Moisés, que foi rei, porque ele governou o povo, liderou o povo de Israel, que foi profeta, ele foi boca de Deus, e ele foi sacerdote, porque ele intercedia diante de Deus pelo povo. Ele apontou para Jesus, que é rei, profeta e sacerdote, que é o mediador da aliança, que é o cumprimento de tudo isso. No Antigo Testamento, a nação de Israel era a igreja no Antigo Testamento, era o povo da aliança. Então, Israel era a igreja no Antigo Testamento, o povo de Deus. No Novo Testamento, a igreja é o Israel de Deus, a nação santa, o povo de propriedade exclusiva de Deus. No Antigo Testamento, era Moisés, um mediador temporário.
que apontava para o mediador eterno, para aquele que é o nosso advogado, para aquele que é o novo e vivo caminho. O tabernáculo apontava para ele, as partes do tabernáculo apontavam, os sacrifícios apontavam para ele. Todas estas coisas e outras apontavam para o Senhor Jesus. Então, a aliança que Deus fez lá com Israel através de Moisés, na realidade, e Moisés apontando para o Senhor Jesus, que é o cumprimento da tipologia, né, que Moisés apontava, ou seja, Moisés apontava para Cristo, esta mesma aliança é a aliança que Deus mantém com o seu povo, com Israel de Deus, que é a igreja. E esta aliança permanece com o seu povo e ela é praticada e vivida através de Cristo. Então, através de Cristo, nós cumprimos a aliança. Através de Cristo, nós andamos com Deus na aliança. Como diz João, na sua primeira carta, no capítulo 2, quando ele diz que se nós o conhecemos, nós guardamos os seus mandamentos e nós devemos andar como ele andou. Esse verbo andar na Escritura, sempre associado a esse andar na aliança, andar de acordo com os mandamentos e os princípios da palavra de Deus. Então, nós temos aqui toda essa ideia, e eu quero... Por que eu coloquei isso para você? Primeiro, que nós não podemos pegar um texto da Escritura e isolá-lo do restante das Escrituras. Nós precisamos entender como ele se desenvolve e como isso vai se desdobrando em toda a Escritura. Outra coisa também que eu quis mostrar com isso é que esta aliança, ela permanece. É por isso que ele colocou lá, o Senhor colocou lá com Moisés os céus e a terra. Por quê? Porque para mostrar que toda a criação, os céus e a terra, os montes, são testemunhas da aliança que o Senhor fez. Isso quer dizer, então, que esta aliança continuará sendo firmada conosco através de Cristo e que ela terá uma amplitude e consumação através de Cristo, quando ele voltar e fizer novos céus e nova terra. E aí, então, nós habitaremos em novos céus, nova terra, onde habita a justiça, e andaremos perfeitamente nesta aliança. Enquanto aqui nós peregrinamos, nós caminhamos através de Cristo nesta aliança, obedecendo, santificando as nossas vidas, habitando em nós o livro do pacto, que é a palavra de Deus, habitando a palavra de Cristo, como diz Paulo em Colossenses 3,16, habite em vós ricamente a palavra de Cristo. É por isso que Isaías, ele fala o seguinte, se você pegar Isaías capítulo 1, como eu expliquei lá no início, que Isaías era contemporâneo de Miqueias, Isaías fala, ouvi, ó céus, e dai ouvido, ó terra. Veja que ele está invocando também aqui a ideia de um tribunal. Ouvi, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, Isaías diz, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. Isaías 1, 2. Isaías fala, ouvi, ó céus, e dai ouvidos, ó terra. É a mesma linguagem usada por Miqueias. Lembrando, por isso que eu fiz aquele contexto, levantando as informações do livro, para você entender isso, que Isaías também está usando a mesma linguagem de tribunal da aliança, invocando como testemunha os montes, a terra, os céus, como foi estabelecido pelo próprio Deus lá em Deuteronômio. Então, o primeiro ponto foi esse, mostrar a você a imagem do tribunal, mostrar a você aí essa ideia, esses detalhes aí. Então, o texto de Miqueias 6 é um texto de juízo contra o povo de Deus, que estava vivendo de forma pecaminosa. Vamos lá. O segundo aspecto aí, no próprio texto de Miqueias, está no verso 3 a 5. Povo meu, que te tenho feito e com que te enfadei? Responde-me, pois te fiz sair da terra do Egito, e da casa de servidão te remi, e enviei adiante de ti Moisés, Arão e Miriam. Povo meu, lembra-te agora do que maquinou Balaque, rei de Moabe, e do que lhe respondeu Balaão, filho de Beor.
e do que aconteceu desde Sitim até Gilgal, para que conheça os atos de justiça do Senhor. Observe, então, o primeiro aspecto que nós vimos foi mostrar a você que é um tribunal. O texto está falando de um julgamento do povo com base na aliança que Deus estabeleceu com eles através de Moisés, certo? Mostrei a você que tudo isso tem a ver conosco, porque nós somos Israel de Deus, e que Moisés apontava para o mediador, e a aliança é a mesma. Então, Deus também julga o nosso comportamento, a nossa relação com ele, a partir desses mesmos princípios. Então, veja, agora no verso 3 a 5, nós temos aqui o Senhor, que é o juiz, mas também é aquele que apresenta a denúncia, a acusação contra o réu, que é Israel e Judá. Ele vai falar, perguntar ao povo, ele coloca, povo meu. Apenas Israel foi escolhido entre todas as nações para ser o povo de Deus no Antigo Testamento. Não havia nada na nação de Israel que atraísse Deus, era um povo escravo. Mas Deus quis que desta nação saísse o Messias. Então, vemos aí a graça de Deus em ter escolhido esse povo. Foi esse povo que Deus preservou lá no Egito, quando os irmãos de José ficaram com medo, achando que depois da morte de Jacó ele iria vingar, e eles foram conversar com José. José entendeu perfeitamente isso ao dizer a eles que vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus transformou isso em bênção para preservar muita gente. Deus preservou ali Israel, aquela semente santa, não por causa da nação, mas por causa que daquela nação sairia o leão da tribo de Judá, que é dito lá quando Jacó abençoa Judá. Aquele que seria digno de tributo, aquele que governaria todas as coisas. E José entendeu isso, e José, como preservador do povo de Deus, ele apontava para Cristo também, como sendo o preservador do seu povo. Mas agora o Senhor diz, povo meu, vocês que é meu povo, que eu pus o meu nome, que tem aí o templo, que está em Jerusalém. Aliás, é uma das razões que no contexto de Isaías o povo confiava que pelo fato do templo estar em Jerusalém, ele não pesaria a mão e não entregaria a nação aos inimigos. Esse é o contexto também de Miqueias, porque eles são contemporâneos. E ele está falando, povo meu, o que eu tenho feito para vocês? Existe alguma coisa em mim, alguma injustiça, alguma imperfeição? Eu os tratei de forma injusta? Deus não está se comportando como uma vítima aqui. Ele está confrontando o povo com perguntas. Você pode observar que Deus faz muitas perguntas ao seu povo na Escritura. E as perguntas de Deus são para confrontar, para levar ao arrependimento, para amadurecer. Por exemplo, quando Elias esteve lá no monte e ele estava ali deprimido e se vitimizando, o que está fazendo aqui? Deus, elas não são perguntas. No Éden, né? Quem é que te fez saber que estava nu? Onde você está, Adão? São perguntas que Deus faz sempre para confrontação, para mostrar e levar o ofensor a pensar sobre o seu erro, sobre o seu pecado, sobre a sua situação. Tanto o indivíduo, no caso desses que eu citei, Elias, Adão e outros, como também a nação de Israel, o povo dele, de forma coletiva. Então, ele está perguntando aqui de forma coletiva, há alguma razão para vocês se comportarem desta forma? Vocês me tratam de uma maneira como se eu fosse um deus pagão? Havia adoração a deuses pagãos. Se você pegar aí, logo depois de Ezequias, o rei Ezequias, tem aí Manassés, né, que foi aquele que fez a adoração no monte, no Vale Rinom, a adoração ao deus Moloque, onde se colocava as crianças no braço daquela imagem aquecida pelo fogo, e a criança recém-nascida colocada nos braços de Moloque.
gritava enquanto era morta ali pelo fogo que aquecia aquela estátua de metal, e os tamborins eram batidos cada vez mais alto para tampar e abafar o choro da criança enquanto ela era consumida ali por aquela estátua incandescente, e os pais não podiam nem sequer chorar para não atrapalhar o processo de adoração. E Manassés, logo aí depois do período profético de Miqueias, ele consagrou, ele entregou seus filhos, como dizem crônicas, a Moloque. Ele criou altares no templo do Senhor. Tanto é que a reforma de seu neto Josias não foi suficiente para aplacar a ira de Deus, porque Deus já havia dado a sua sentença contra Judá e Jerusalém por conta desses pecados cometidos. Isso quer dizer, então, que mesmo Deus falando tudo isso ao povo dele através de Miqueias e Isaías, o povo não se arrependeu. E aí Deus, então, mandou eles para o cativeiro. Quando a gente olha para isso, você pergunta assim, o que isso tem a ver comigo, pastor? Irmãos, quando Deus faz essa pergunta ao povo dele, o povo da aliança, o que tenho feito? Com que te enfadei? Responda-me. Eu fico, primeira parte, aí, com o que eu tenho feito. Às vezes nós vemos que muitos acham que servir a Deus é penoso. Estar na igreja, servi-lo no dia a dia, porque servir a Deus não é só na igreja. O evangelho se aplica à totalidade da nossa vida. Parece um fardo, um peso, uma angústia. É por isso que a pergunta aí, que é o tema nosso, com que te enfadei? Aí enfadar aí é Deus perguntando assim, com que eu cansei você? O que eu requeri de você? O que eu exijo de você? Que você está cansado de mim, está cansado de me servir. Você está me comparando aos deuses pagãos que nunca estão satisfeitos. Você está me colocando ao nível desses deuses que nem sequer existem. Você está considerando que o culto que eu estabeleci para você prestar a mim é um culto que exige de você tanto ao ponto que você fica cansado. A vida de santidade estabelecida pela aliança que eu fiz com você através de Moisés é uma aliança, uma exigência que realmente te causa cansaço, e você está cheio de tantas exigências da minha parte. É assim que você me enxerga. Você esqueceu, ele diz, responde-me. Você esqueceu de onde eu tirei você, da casa da servidão. Você esqueceu que eu levantei Moisés para liderar vocês, Arão e Miriam. Vocês, povo meu, vocês lembram que durante a peregrinação, Balaque, ele maquinou mal contra vocês, rei de Moabe, e o que ele respondeu Balaão, que embora envolvido e desejoso de amaldiçoar, foi obrigado a abençoar vocês. Vocês se esqueceram o que eu fiz de Sitim até Gilgal, através de Josué, quando ele mandou os espias, como o temor e o terror caiu sobre aquelas cidades que eu dei a vocês, que vocês não precisaram de edificar aquela cidade por apóstolos, eu entreguei tudo a vocês. Vocês se esqueceu de todos esses atos de justiça? E vocês estão enfadados de mim, cansados de mim, trazendo para nós como se Deus dissesse a nós o seguinte: você está cansado de me adorar, cansado de ler a minha palavra, cansado de prestar culto a mim, cansado de exercer os dons que eu dei a você para a sua felicidade, para a edificação da igreja e para a minha glória. Você está cansado de andar conforme eu estabeleci, um andar na justiça, guardado. Você se esqueceu de onde... Você se esqueceu que você pertencia ao império das trevas? Você se esqueceu que eu te libertei da servidão? Você se esqueceu que eu transportei você do império das trevas para a maravilhosa luz do meu filho? Você se esqueceu que você estava morto em delitos e pecados e eu te dei vida, te dei graça, eu te fiz nascer de novo? Você esqueceu do quanto eu tenho cuidado da sua vida, consolado você nos momentos de aflição, tenho dado a esperança
redentora que transcende esse tempo e as aflições desse tempo, a paz que excede o entendimento. Você esqueceu de todos os meus atos de justiça redentores ao longo da história, desde o princípio da história. Desde a queda do homem, as minhas promessas redentoras sendo cumpridas, ampliadas e consumadas através do meu filho. Você se esqueceu que eu dei o meu próprio filho para ser moído por causa das suas transgressões? Eu moí meu filho. Eu exerci sobre ele a minha ira para que você tivesse paz. Você esqueceu de tudo isso? E você está cansado de mim? Qual a razão do povo aqui estar cansado de Deus e não cansado dos ídolos? Porque, como eu disse, o cenário é de idolatria, principalmente no Reino do Norte, que foi onde mais Miqueias atuou, e também Judá, como eu já expliquei para os irmãos. Por que a idolatria não cansa, ou não é considerado como algo que cansa, mas servir a Deus é? Uma das razões que eu entendo é porque a idolatria, ela não confronta o coração, não confronta a moral. Adorar alguma coisa, adorar ídolos, e aí você pode pensar, mas eu não adoro ídolos, pastor. Não, você adora o seu dinheiro, o seu tempo, o seu trabalho. Você adora o seu coração, você adora... São ídolos do coração, como diz João Calvino, o coração do homem é fábrica de ídolos. Os ídolos não visíveis são os piores, porque eles são erigidos no altar do coração. Assim como Manassés erigiu altares no templo do Senhor, que aponta para Cristo, e nós somos o corpo de Cristo, também há muitos cristãos que levantam altares de escultura, imagem de escultura dentro do coração das pessoas, mas elas se cansam de servir a Deus. Elas alegam estar cansadas de Deus. E é justamente isso que o texto está nos mostrando. Qual a razão para o povo dedicar-se aos deuses e se cansarem de Deus? É justamente por não entenderem que esta idolatria, esta religiosidade, a religiosidade falsa, cansa. Quando a pessoa começa a trabalhar na igreja, ou ela pensa que servir a Deus é só a igreja, é um catolicismo romano dentro do meio evangélico, ela então tem um peso. Se eu começar a achar que eu sirvo a Deus porque eu sou pastor, o ministério para mim se torna um peso insuportável. Com o seu dom, seja qual for que Deus deu a você, se você começar a achar que isso é servir a Deus, só isso se torna um peso. Mas quando você entende que servir a Deus é de dentro para fora, servir a Deus é algo que primeiramente tem que ter culto na minha vida para ter culto na igreja, que é preciso aplicar o evangelho à totalidade da minha vida, das minhas relações, que andar na aliança é entender que a cultura, a sociedade, a minha relação com a minha esposa, a minha relação com meu filho, a relação com o meu próximo, seja a começar do meu casamento e estendendo-se a todas as demais relações, a minha visão cultural deve ser uma visão de que eu tenho que me desenvolver cada vez mais como pastor para a glória de Deus. Estou colocando aqui para exemplificar, que entender que tudo isso só tem sentido se for para a glória dele, se for para o louvor dele. Porque quando é para mim, enfada. Quando é para mim, causa cansaço. Porque, na verdade, não está sendo para Deus o que eu faço. Está sendo para o ídolo do meu coração, que é o meu próprio eu. Não quero tomar mais tempo, né? Faltam alguns minutos para terminar e o texto é longo. Mas o verso, eles esqueceram o que Deus havia feito, como já disse. Passando um pouco mais à frente, agora o terceiro ponto, o verso 6 e 7, o povo vai apresentar sua denúncia
o povo agora vai apresentar a sua defesa ou a sua justificativa. Com quem me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus excelso? Virei perante ele com holocaustos, com bezerros de um ano? Agradar-se-á ao Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão e o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma? Aqui nós temos esta defesa irônica do povo, dizendo assim, em outras palavras, o Senhor quer o quê de nós? O que é que o Senhor quer? O Senhor ficar satisfeito com a gente? O Senhor quer que mais esse Deus excelso, uma ironia, o Senhor que é um Deus excelso, o Senhor que é mais exigente do que esses deuses que nós temos servido aqui, junto com o culto prestado ao Senhor, não, o Senhor quer só exclusividade. O Senhor quer o quê? O Senhor quer mais holocaustos? O Senhor quer bezerros de um ano? O Senhor quer milhares de carneiros? Isso iria satisfazê-lo? O Senhor quer ribeiros de azeite? O Senhor quer um rio de azeite para o incenso e para as outras coisas? O Senhor quer, eu acho que o Senhor quer o seguinte, o Senhor quer, na verdade, é que eu sacrifique o meu filho primogênito, fruto do meu corpo, pelo pecado da minha alma. Isso iria satisfazer o Senhor? É nesse tom, irmãos. Não estou aqui, é mais do que isso. O povo está sendo irônico com o Senhor. Está dizendo, o que satisfaz esse Deus? O que faz ele parar de reclamar? De ficar requerendo coisas de nós? O que ele ainda quer de nós? É o mesmo quando o crente, o falso crente, o falso adorador, ou aquele que está de forma imatura ainda, começa a dizer assim, o que esse Deus quer? Ele quer mais do meu tempo. Porque aí ele acha que, como eu disse, que servir a Deus é simplesmente estar na igreja, né? E participar dos trabalhos. Esse Deus quer o quê? Ele quer mais dinheiro, ele quer que eu, além do dízimo, eu dou o quê? Eu dou a minha casa para a igreja, eu vendo os meus imóveis, ele quer que eu dou todo o meu salário, ele quer que eu viva com 10% e dê 90% para a igreja, ele quer que eu pegue um colchão e leve para a igreja, para dormir na igreja, para me dedicar à igreja, ele quer que eu deixe o meu trabalho, que eu ganho tão bem, para ir para o seminário, servi-lo. Ele quer o quê? O que esse Deus quer? Ele quer que eu entregue a minha família vivendo na igreja. Veja que o raciocínio é sempre de ativismo religioso. É sempre essa visão da hipocrisia. Deus exige holocausto aí no Antigo Testamento. Deus exigia estas coisas, não nessa quantidade irônica, mas Davi compreendeu isso muito bem quando ele diz no Salmo 51, confessando o seu pecado, que se fosse para resolver a questão dele com Deus, eu estou parafraseando, oferecer holocaustos, ele ofereceria milhares, ele era rei, mas ele fala que Deus se agrada, coração quebrantado e contrito, Deus não desprezará. Então o povo não havia entendido o que Deus realmente estava exigindo. A ideia de eu gostei muito dessa imagem aí, porque a ideia do hipócrita é essa, de que Deus está esmagando ele com tanta exigência. Uma visão, lógico, distorcida. Deus está esmagando ele. O Senhor quer o quê? Mais carneiro? O Senhor quer o quê? Mais? O Senhor quer que eu canto mais? O Senhor quer que eu prego mais? O Senhor quer que eu faça o quê? O que o Senhor quer? Deixa eu parar de me cobrar. Porque o hipócrita, ele tem uma religiosidade com base na sua consciência, que é um tribunal que acusa e defende. O verdadeiro cristão amadurecido, servo, que anda na aliança, ele tem uma consciência moldada pela Escritura. E ele sabe que o que realmente importa, antes de qualquer atividade dele, na igreja ou fora da igreja, é a sua fidelidade ao Senhor, de dentro para fora. E eu vou concluindo aqui. E aí Deus vai falar o que ele requer do seu povo. Não era nada daquilo que eles estavam pensando. Ele te declarou, homem, o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti. Que pratiques a justiça,
ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Ele te declarou. Onde é que ele declarou isso? Em Deuteronômio, capítulo 10, verso 12 a 13. Agora, pois, ó Israel, através de Moisés, lembra todo aquele contexto? Agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor requer de ti? Não é que temas ao Senhor, teu Deus, e ande em todos os seus caminhos, e o ames e o sirvas ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma. Para quê? Para guardares os mandamentos. Guardar os mandamentos não é só externo, é após eu guardá-lo no meu coração, servir ao Senhor, amar o Senhor, andar com o Senhor, andar como Enoque andou, Noé andou, Jó andou, andar como Abraão andou, anda na minha presença e ser perfeito, é andar na aliança. E ele diz, para guardar os meus mandamentos, que o Senhor, os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje te ordeno para o teu bem. Veja, mandamentos e estatutos não é para enfadar, não é para cansar, é para o teu bem. O que cansa é aquilo que eles falaram antes, quando eles acham que servir a Deus é só o externo, quando eles acham que servir a Deus é só isso, quando eles não entendem que servir antes de fazer aquilo que externamente é exigido no culto, na adoração, no serviço, eu preciso antes amar o Senhor e temê-lo, preciso andar no meu coração diante dele, eu preciso ter culto na vida, para ter culto na igreja. Quando você começa a achar que o culto é pesado para você, que a igreja e estar presencialmente, voltar agora a prestar culto a Deus na igreja, exercer os seus dons dados por Deus para exercer na igreja, para o aperfeiçoamento dos santos, não é que isso é um peso, é porque você está pesado. Você está longe de Deus. Você não entendeu que Deus não está nem aí com o seu dinheiro, nem aí com o seu tempo, com a sua energia, com a sua inteligência. Deus, eu e você podemos sair da igreja, a igreja continuará. A igreja dele, ele está com ela até a consumação dos séculos. Ele fará com que ela cumpra o seu propósito, que ela seja agente do reino, que o reino se expanda. A questão é se nós temos feito parte disso. No dia a dia e coletivamente no dia do Senhor, no dia do descanso, aguardando o descanso, aguardando aquele dia da consumação. Onde mais você ouviu essa declaração destas exigências de Miqueias 6:8, que é uma citação de Deuteronômio 10, 12 a 13. Você já ouviu isso, já? Jesus falou. Quando foi perguntado, mestre, qual é o grande mandamento da lei? Respondeu Jesus, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Não está isso lá? Este é o grande e primeiro mandamento. Não é a mesma aliança? O segundo semelhante a este é o qual? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos, Jesus disse, dependem toda a lei e os profetas. Que era a escritura até aquele momento, era o Antigo Testamento. Concluindo, a aliança é a mesma. Esta exigência de amar o Senhor, servi-lo de todo o coração e amar o próximo, foi dada ao povo através de Moisés, o mediador da aliança. E ela é confirmada pelo mediador, o mediador da aliança, que é Cristo. Ela é confirmada através dele, dizendo que nós devemos fazer isso. Portanto, o que nós podemos aprender de tudo isso? O que nós podemos deduzir a partir de todas essas colocações? Primeiro, que a pandemia não é a causa do seu desânimo, se você estiver desanimado.
a causa do seu desânimo de estar na igreja, de exercer o seu cristianismo, é o seu coração. É ele que tem que ser tratado diante de Deus. Nenhum pastor, nenhum conselho, nenhuma igreja vai conseguir mudar isso. Só Deus pode, só o Espírito Santo de Deus. É porque você está cansado, na verdade, não é de Deus. Você está cansado é do Netflix, você está cansado do WhatsApp, você está cansado do Facebook, você está cansado do seu trabalho, você está cansado dos seus pecados. Então você está dizendo que é Deus, que é os trabalhos, são os trabalhos da igreja, que é isso ou aquilo outro, como o povo disse. Você talvez esteja dizendo que Deus quer o seu ativismo religioso. Deus não quer o seu ativismo religioso. Ele não precisa dele. Ele quer que você ande nos mandamentos dele, através de Cristo. Você encontrará progressivamente descanso para sua alma. A pandemia foi e tem sido um instrumento para trazer à superfície das águas aquilo que estava no abismo do coração, escondido por trás de uma religiosidade. Então tem revelado, aqueles que já eram firmes continuam, aqueles que não eram utilizam disso para se esconder da realidade do seu próprio coração. O que Deus requer de você? Que andes humildemente com o Senhor teu Deus, que pratiques a justiça, ame o próximo, pratique a misericórdia. Andar humildemente, praticar a justiça, é andar conforme o Senhor, é amar o Senhor de todo o coração, alma e entendimento. E praticar a misericórdia e a justiça tem a ver com o próximo. O que Ele quer é que você, no seu casamento, na sua casa, na sua família, no seu trabalho, no seu dia a dia, e aí na igreja, exerça esse andar com Ele, de dentro para fora. Esse é o nosso problema. E só Deus pode reavivar o seu coração. E só Ele pode restaurar o seu coração. Só Ele pode aplicar esta palavra ao seu coração e ao meu. Você está enfadado de Deus? Pense sobre isso. Você não está enfadado de Deus. Você está enfadado de si mesmo. E só Deus pode trazer alívio progressivo ao seu coração. Amém.